Meus queridos e estimados pastores, quero nesta oportunidade trazer a vós outros o seguinte tema: Deus e a perseverança de um justo em tempos trabalhosos. Nós sabemos que desde os dias de Enos, filho de Sete, no tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, conforme Gênesis 4:26, e assim depois de ter recebido Enoque, Deus deseja ajudar aqueles que, de igual modo, venham a andar com Deus com perseverança e com fé nesta terra. Nós sabemos que em Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, a Bíblia diz que pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Enoque agradou a Deus exatamente pela atitude da fé. A fé é o meio pelo qual nós podemos estreitar o nosso relacionamento com Deus. A fé é o único meio comunicável da criatura com o seu Criador. E o versículo 6 diz, a palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se achegam a Ele, creia que Ele existe e que pode recompensar a fé daqueles que o buscam. E à medida que nós buscamos a Deus, o objetivo principal de quem ora é que Deus, no final, seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Então o texto bíblico diz que Enoque fez-se agradável a Deus. Enoque fez-se agradável a Deus. O versículo 24 diz que Enoque andou com Deus. Diz-nos o pastor Geseu Gomes, um dos grandes pregadores aqui no Brasil, ele disse que andar com Deus é o mesmo que viver com Ele, e em tudo com Ele concordar e dele aprender. Isso é preciso haver um princípio do reconhecimento do senhorio de Deus na nossa vida e na nossa história. Provérbios 3:6, a Bíblia diz: reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. À medida que você vai reconhecendo o Senhor ao longo dos seus caminhos, Deus quer que você entenda de uma vez por toda a importância de se acertar com Ele. E quando a Bíblia diz que Deus endireitará as nossas veredas, se Deus endireitará as nossas veredas, isso implica em dizer que nós vamos andar em retidão. E essa retidão nos leva ao estreitamento de uma amizade com Deus. Você vai observar, por exemplo, no Salmo de número 25 e verso 14, onde a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que a intimidade com Deus, a intimidade de Deus, ela é por meio do temor do Senhor. A intimidade de Deus é dada pelo temor a Deus. À medida que você tem temor de Deus, isso estreita a tua intimidade com o Senhor. E a partir de então você começa a entender a importância que é andar com Deus. Aleluia! A melhor coisa que se pode fazer na vida é andar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele que sabe, aleluia, o que é ter prazer em Deus, temerá a sua perda, porque aquele que viu a sua face, aleluia, terá medo de ver as costas de Deus. Davi no Salmo 51, ele temeu tanto perder a presença de Deus, temeu tanto perder Deus na sua vida, que quando você vê no Salmo 51, no verso 10 a 12, ele diz o seguinte: Senhor, não retiras de mim o teu Santo Espírito, aleluia, louvado seja Deus, dá-me um coração novo, cria dentro de mim um espírito reto, não dê as costas para mim, não desista de mim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A pior coisa, amados, é quando Deus dá as costas para o homem, e nós entendemos que a maneira como andamos com Deus é servindo a Ele pela fé. Só se pode andar com Deus por meio da fé. Enoque andou com Deus através da fé. Paulo, que andou com Deus lá em Gálatas 5:25, Paulo vai dizer para a igreja aos Gálatas: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Andar sob a direção do Espírito de Deus. Isso implica em dizer que temos que andar
em comunhão absoluta com Deus. E se Enoque, ele caminhou com Deus em meio à corrupção reinante, porque não podem homens e mulheres caminharem com Deus hoje na atual situação do mundo. Se Enoque andou com Deus naqueles dias terríveis e tenebrosos, qual é a dificuldade que existe de nós hoje andarmos na presença de Deus, andarmos em comunhão com o Senhor? Jesus disse que nós somos uma lâmpada acesa. E quem é lâmpada acesa, ele precisa brilhar onde quer que ele vá, nas densas trevas do tempo em que nós estamos. Aleluia. Nos dias de Pedro ele não defendeu direitos humanos. Hoje em dia o pecado é chamado de direitos humanos. Pedro disse uma outra coisa: salvai-vos desta geração perversa. Ele não pediu para adotar o pecado como direitos humanos. Ele disse: salvai-vos desta geração perversa. Enoque vivia dentro de uma geração perversa, mas Enoque andou com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer em Mateus 5,16: e assim resplandeça a vossa luz no meio dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, diante da corrupção que era tão grande em seu redor, caminhou Enoque com Deus, e a sua luz, ela brilhou em face daquela geração degenerada, no meio daquele mundo caótico. Então o vínculo de amor da criatura para com o Criador precisa ser aquecido cada dia mais, através da oração, da perseverança com a palavra no seu aspecto prático. É nisso que consiste uma vida cristã autêntica com Deus. Quando você pega o Salmo 91, no verso 14, você vai encontrar o texto dizendo, Deus falando: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Nós temos que nos apegar a Deus exatamente com amor, aleluia, porque a maior e melhor coisa que se pode ter dito acerca de um homem é que ele amou ao Senhor. Jesus vai dizer que a dinâmica desse amor, ele se dá exatamente conforme Mateus 27, 22 e 37, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, aleluia, de todo o teu coração, de tudo enquanto há dentro de você, precisa amar ao Senhor. Por quê? Porque este amor está sendo ameaçado ultimamente. O que é que está acontecendo? O amor de muitas pessoas para com Deus está sofrendo um tipo de crise de identidade. Quando você pega Mateus 24 e 12, você vai perceber essa crise de identidade. Cristo profetizou dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Uma pandemia espiritual comprometendo a intimidade das pessoas com Deus. A palavra profética da Bíblia está se cumprindo com muita gente. Então é preciso entender isto aqui, o que o texto está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o coração. Por quê? Porque a vida de muitos está ameaçada. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Consulte seu estado espiritual, o termômetro espiritual. Sabe por quê, meus queridos? Porque a vida espiritual, a medida espiritual de cada um depende do valor que eu dou para com a palavra. Bendito seja Deus. Eu vou repetir: a medida espiritual de cada pessoa é dada segundo o valor que ela der para a palavra de Deus. Jesus vai dizer, aleluia, em João 14, 21, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Aleluia. É isso que o texto diz a respeito da perseverança do justo em tempos trabalhosos, a fim de poder estabelecer de uma forma continuada a sua amizade com Deus. Enoque, ele tinha os seus contemporâneos. Nós também temos os nossos contemporâneos. A Bíblia diz que Enoque é o sétimo depois de Adão, que assume em sua geração a responsabilidade que Deus havia dado à linhagem de Sete. Em Enos começaram a buscar a Deus.
eu tenho aprendido que o objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. E tem uma fundamentação bíblica para isto. Salmo 50, no verso 15. O texto bíblico vai dizer, onde o próprio Deus abertamente declara dizendo: invoca-me no dia da angústia. Não tem ninguém como um pastor para viver momentos gritantes e gemidos na sua alma, de uma angústia que muitas vezes atravessa o seu peito. Mas Deus está dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Porque o objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. Ele disse: a situação é angústia, qual é a ordem que ele dá? Invoca-me no dia da angústia. E qual é a promessa que ele dá? Eu te livrarei. E qual é o resultado? Ele diz: e tu me glorificarás. É isso que está dizendo. Enoque, ele conviveu com seus contemporâneos. E nós estamos vivendo exatamente num período semelhante, onde vem se intensificando de uma forma assustadora os posicionamentos de oposição à palavra de Deus nesta terra. Deus sabe exatamente quem serve a Ele neste mundo. Naum vai dizer no capítulo 1 e o versículo 7 do seu livro, que o Senhor é bom, Ele é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, Ele conhece os que confiam nele. Não tem por que alguém querer explicar para você, se você já tem com Ele a intimidade com o Senhor. Andar com Deus ultimamente é diferente do tempo de Enoque. Ultimamente nós temos em nossas vidas a presença do Espírito Santo de Deus, uma promessa de Jesus para nossas vidas. Todos nós somos selados com o Espírito. Esse selo dá garantia absoluta de quando seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, quando Cristo voltar. Mas a civilização de Caim, ela era mundana, materialista, aleluia, ímpia. A violência e o derramamento de sangue por suas mãos estavam tomando de conta da terra. O profeta Jeremias, no capítulo 5, versículo 30, como se contemplasse o cenário atual em que nós estamos vivendo. O profeta vai dizer: coisas horrendas e espantosas se andam fazendo na terra. Justiça não resolve, juízes não resolve, o Tribunal Superior de Justiça não resolve. Não, só existe um apelo, é o apelo de Abacuque. Qual é? Aleluia, é buscar o que vem de cima, é buscar a justiça do cima, a que vem do alto, aleluia, é fazer como Jeremias: lembra-te de nós, Senhor, lembra-te de nós. É como dizia o salmista: acaso não tornará a alegrar-nos para que sintamos a tua presença? Aleluia, é tempo de buscar a justiça de cima, como disse João Batista no capítulo 3 e versículo 27, ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Bendito seja Deus, o que vem para nós é de cima. Nós temos que glorificar para que de cima venha, porque Deus, Ele quer operar. Coisas horrendas e espantosas se andam fazendo na terra. O certo e o errado tornou-se questão de gosto e não de fato. E nós entendemos que o que é errado é errado, o que é certo é certo. A psicologia chama o pecado de crise, chama o pecado de direitos humanos. Para Enoque, amados, para encerrar aqui a minha participação, para Enoque, não foi mais fácil viver uma vida justa em seus dias do que é para nós nos tempos presentes. Nós estamos no cenário do mundo. E o Espírito de Deus, Ele quer levantar homens que se posicionem sem nenhum medo, nenhuma insegurança quanto à palavra de Deus. Quem prega a palavra precisa primeiro acreditar no que está pregando. Quem ora precisa acreditar na oração que faz. Precisamos entender muitas vezes o peso esmagador da reação contrária àquilo que nós pregamos. Nós estamos no campo de batalha
E a luta não é contra a carne nem o sangue. A luta é por meio de um único recurso, a palavra de Deus. E nós estamos vivendo um período dos mais tenebrosos. O Eclesiastes 1, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: o que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do céu. Pode-se utilizar de outras ferramentas para tornar público e notório os mesmos pecados de outrora, lá do passado. Eles continuarão vindo embora por meio de outros veículos, por meio de outros instrumentos, eles continuarão existindo e entrando em evidência. Aí o escritor diz: será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, isto é novo? Não já existiu em épocas anteriores? Sim, já existiu e continua existindo, porque a vida de qualquer um não consiste nesse mundo que nós estamos. Então Deus está querendo levantar pessoas que têm o posicionamento de Enoque. Qual é? Firmeza na fé. Sabe por quê, queridos? Enoque viveu os seus últimos dias. Eu vou explicar por que o Senhor quer pessoas se posicionando exatamente como Enoque, com o aspecto e dinâmica da fé expressa. O capítulo 18 de Lucas, no versículo 8, o Senhor vai dizer: e quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? O Senhor quer que a igreja tenha fé. O Senhor quer que o pastor tenha fé. O Senhor quer que a igreja tenha fé. O único envolvimento saudável com Deus é por meio da fé. Não vivamos por vista, mas por fé. Paulo entendeu o aspecto da fé em Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo. Não, Paulo, desista não. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por meio da fé. E para encerrar, volta ao texto, versículo 24. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Queridos, quando Enoque andou com Deus, o mundo não estava bem. A sociedade não estava bem. A sociedade estava no estado clínico terminal. Que retrato você tem da sociedade de hoje? O que te faz ficar tão quieto e calado? Se você tem o que é mais eficiente, Deus está na palavra e Ele vela para cumprir. Vela para a cumprir. O Salmo 149, 143 no verso 10, o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Isso é andar com Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Isso é andar com Deus. E a vontade de Deus, ela é revelada e manifestada em pelo menos 2 níveis. Segura aí. Primeiro nível, é revelado por meio da palavra, a vontade de Deus. Segundo, por meio de suas obras. Quando tiveram dúvida a respeito do ministério de Jesus, quanto à sua partida, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus mostra para eles 2 coisas: que a vontade de Deus foi revelada por Jesus, que é a palavra. Aí Cristo acrescenta: creia pelo menos pelas obras que eu faço, porque não as faço de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Porque a vontade de Deus é revelada por meio da palavra e de suas obras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É por esses 2 níveis de manifestação. Mas entenda uma coisa, 2 Timóteo 3, versículo 1, que tempo nós estamos? Tempos trabalhosos. Nós somos contemporâneos de um cumprimento profético cabal na terra, chamado os tempos trabalhosos, porque virão tempos trabalhosos. Nós já estamos aqui e existe outro tempo trabalhoso também. É o trabalho de querer orar. É o trabalho de querer orar. Atos 6:3 disse os apóstolos: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O mundo está em crise, a igreja está em Cristo. E nesse tempo, desejamos saber
Se estamos completamente do lado do Senhor, como Enoque esteve participante da natureza divina, assumindo a santidade de Deus na sua vida, tendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Eu pergunto nesta tarde: Deus e a perseverança de um justo em tempos trabalhosos. A pergunta que eu faço é: como está o seu desejo de desistir e abandonar tudo que o Senhor entregou nas suas mãos? Ou de perseverar e continuar andando com Deus? Essa é a pergunta que fica para reflexão, porque Enoque, ele andou com Deus, e o Senhor tomou para si, de tão agradável que era. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Está preparado para esse convite? Ele vai dizer: suba para cá. O que ele disse para João na ilha de Pátmos: suba para cá, que eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. O Senhor dirá para a igreja: suba para cá. O ecoar da última trombeta será tocada. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eis que cedo vem, diz o Senhor, e o meu galardão está com aquele, aleluia, com aquele que crê no meu nome. Creia. Que Deus abençoe. Agradeço a cooperação, o esforço, pastor Abraão e aos demais outros, pelo carinho e pela atenção. Muito obrigado.